live ligeira, wine live, sumida por questões de muito atendimento. Graças a Deus, agenda cheia, muito Pandora para eu atender. E olha, eu tenho vários babados para contar para vocês. Tô acompanhando 2 Pandoras, e aí eu preciso que vocês anotem muita coisa. Eu tenho 2 casos de Pandora que são muito pedagógicos para quem me acompanha. Pandora é o programa que eu tenho de transformar ideias em produtos, certo? Além de transformar a ideia em produtos, eu organizo também pedagogicamente o que você vai ofertar. Então, eu tenho uma cliente que tem um evento que são encontros de mulheres, né? Encontros de mulheres em processo de divórcio, etc., para as pessoas restaurarem a própria vida. E quando ela chegou para mim, ela montou um evento todo só para ela. A minha cliente montou um evento só para ela, que é o que eu chamo evento festa de aniversário. Quando você não tem consciência do que é trabalhar com pessoas, você não quer trabalhar com pessoas ou para pessoas, você quer ser reconhecido por pessoas, quer ser visto por pessoas. Então muita gente vem para essa história do desenvolvimento humano, trabalhar com pessoas, para o coaching, para a terapia, não para trabalhar com pessoas, mas sim para ser visto, para ser reconhecido, para ser cuidado, sabe? Para ter plateia. Então, a minha primeira cliente de Pandora, quando ela trouxe o evento para mim, ela falou, olha, eu tô com essa ideia, não sei o que, eu quero que você melhore. Eu falei, a sua ideia tá terrível, porque a sua ideia tá no formato de festa de aniversário. Festa de aniversário é para mim. Eu vou escolher a minha roupinha, eu vou escolher o meu cabelinho, eu vou escolher o meu discurso, vai ter as lembrancinhas. E o outro? E o outro? Anota uma coisa, anota bem grande aí no teu caderno se tu quer ganhar dinheiro. Eu não saí de casa para escutar a tua vida, eu saí de casa para resolver a minha. Eu saí de casa para resolver a minha vida, não para escutar as tuas histórias. Depoimento sem estrutura é encheção de linguiça. Não tem nada mais insuportável do que você ir para um evento e a pessoa só fala da vida dela e não muda nada na minha vida. E eu saí da minha casa para quê? Para virar o teu diário? Escreve um diário. A gente tinha agenda antigamente, não tinha? Escreve aí um diário. Eu não sou o teu diário. Eu não posso fazer das pessoas que pagam para me ouvir o meu diário do dia, tá? Então anota se tu quer crescer profissionalmente, se tu quer dar palestras, se tu quer trabalhar com gente, se tu quer ampliar as tuas vendas. Cuidado quando você tira alguém de casa para estar com você, tá? Segundo ponto. Se você for chamado hoje para uma palestra, para um podcast, para uma entrevista, para uma rádio, para o que for, o que é que tu tem para vender? Porque na hora que a luz acende, na hora que tu tem um reconhecimento, tem uma mídia, tu tem que ter um produto para vender. Se tu não tiver nada para vender, as pessoas vão olhar para você, vão achar você bacana, vão achar legal, vão querer saber mais e chega lá no teu perfil, não tem nenhum botão, não tem nada. E aí a pessoa vai dizer, nossa, ela era tão legal, eu queria comprar uma palestra, um curso, um PDF, alguma coisa, e não tem nada. Então não adianta você sair da sua casa e fazer um evento gratuito. Geralmente esses eventos você não recebe nada, né? Palestra, podcast, entrevista de rádio, de televisão, você não ganha nada. Você vai ganhar a mídia, certo? Não adianta você ter mídia se você não tem venda, se você não tem botão de compra, se você não tem produto, tá? Então é melhor às vezes você ficar na caverna do que você ficar famoso, porque se você ficar famoso, você precisa ter produto, beleza? Então, é mais ou menos por aí. Mandei um assuntinho pra gente assuntar. Amanhã começa a turma do Foco em Solução. Essa turma vai ser bem legal, que é Foco em Solução com vieses inconscientes da comunicação. E eu até vi um vídeo agora de uma senhora, não vou me lembrar o nome dela, mas maravilhosa, que ela diz... Lembra que eu falo muito do reclamador, aquele que reclama as próprias dores, está sempre reclamando a mesma dor? E ela fala da reclamação como construção de realidade. A reclamação como construção de realidade, ou seja, a realidade que eu construo é através da identidade que eu criei de reclamar. Então, esse vinho não é bom, essa taça podia ser maior, esse queijo, ele é bom mais se ele tivesse um sal. Isso aqui você comprou para me provocar. Tenho certeza que você queria só me provocar quando você comprou isso.
Então o outro não me responde porque ele não quer me atender, porque ele me bloqueou. O mundo está contra mim. Então ela fala de um conceito que eu amei, que é a reclamação como criação de realidade. Eu não me relaciono com a realidade que eu vivo, eu crio uma realidade para eu manter a minha identidade da reclamação. Então a reclamação como criação de identidade é o meu novo amor. Porque isso clareou muita coisa na minha cabeça, muita coisa. Porque eu trabalho com os reclamadores há muito tempo, né? O reclamador, a rejeição, as dores. E quando ela trouxe esse conceito de criar uma realidade, que a reclamação ela é uma estrutura de criar uma realidade, eu crio uma realidade para eu poder me comunicar com ela, que a minha comunicação é da reclamação. Nada vai... Eu não sei falar outro idioma, né? Eu não sei falar outro idioma. Isso trouxe muita clareza para mim, porque muito do que o Salvador Dalí trabalha, né? A gente enxerga o mundo de acordo com os nossos limites e a gente cria o mundo que a gente acredita. Né? O Maturana fala muito disso, né? Eu crio o mundo que eu acredito. Se eu acreditar que, sei lá, que fulano não gosta de mim, tudo que ele falar, tudo que ele disser, se ele se mexer, eu acho que ele está fazendo alguma coisa para me prejudicar. Por quê? Porque eu crio o mundo que eu acredito. Eu me relaciono com a realidade que eu crio. Eu não me relaciono com a realidade real. Isso é triste. Isso é triste. É triste quando a gente perde a habilidade de olhar para a realidade real e só se relaciona com a realidade que nós criamos, sabe? Porque eu perco muita coisa nessa história. Eu perco muita coisa. Isso tem muito a ver com os meus traumas, tá? Com as minhas dores. E quando eu falo de foco na solução, a gente vai começar amanhã a turma, e tem tudo a ver com vieses inconscientes por causa disso, porque aquilo que eu carrego inconscientemente, os meus valores, as minhas crenças, as minhas questões, vão definir o quanto eu consigo me relacionar com a solução ou não, o quanto eu consigo me libertar das minhas vinganças, das minhas exigências ou não. Ou eu continuo me realizando, me comunicando com aquela realidade que eu criei, com aquela questão que eu criei. É muito engraçado quando a gente tem uma ideia engessada, né? Eu estava conversando hoje com o meu personal e ele metendo pau no Ozempic, no Mounjaro, eu falei, eu usei os dois. Ele disse, eu usei os dois. Eu usei Ozempic, depois eu usei Mounjaro. Eu não acredito que você fez essa droga. É a sua visão de mundo. Eu, como uma mulher 40 a mais, com perimenopausa, com 30 quilos a mais, para mim, era uma resposta de oração ter um medicamento que me auxilie nesse processo. Eu entendo que o seu olhar para o mundo de personal, de pessoa da saúde, vá ter as suas crenças e os seus processos, que sim, você acredita que eu posso emagrecer só com dieta e exercício, eu também acredito nisso. Mas eu preciso que você possa respeitar a minha decisão. Eu preciso que você possa observar que isso tem ajudado muita gente, né? Ou eu não preciso de nada, ou eu simplesmente não preciso. Eu posso simplesmente aceitar e acolher o seu jeito de olhar a minha realidade, né? Só que isso, gente, depende de muita coisa. A gente tem que estar com os parafusos todos em dia para poder conseguir aceitar o outro. Não é nem aceitar. Eu vou contar um segredo para vocês. Hoje a gente está num lugar que suportar a existência já é muito. Se eu conseguir suportar a existência do outro, eu já evoluí. Porque as pessoas não estão suportando a existência do outro. O outro, ele não pode existir. Ele precisa ser eliminado. Ou ele precisa ser doutrinado. Eu só me relaciono com ele de dois lugares. Ou eu vou doutrinar ele, ou eu vou eliminar ele. Ou eu vou excluir, eliminar de qualquer forma. Então eu quero te contar um segredo. O grande segredo hoje da vida é a gente conseguir suportar a existência do outro. Sim, e suportar não é no sentido de carregar, não é no sentido pesado. Suportar no sentido de dar suporte à existência do outro. Será que eu consigo dar suporte à existência do outro? Ou eu fico só falando e querendo doutrinar ele? Querendo colocar ele na caixa que eu acho que é boa para ele, que é ideal, que é perfeita, que é o jeito que eu penso, que é o jeito que eu falo, que eu quero ensinar ele a escovar os dentes do jeito que eu escovo, a limpar a casa do jeito que eu limpo, a pensar do jeito que eu penso, a votar do jeito que eu voto.
Será que eu consigo suportar a existência do outro no sentido de dar suporte? A Bíblia faz, né? Suportai-vos uns aos outros. E não é suportar no sentido de tolerar, é no sentido de dar suporte. Eu dou suporte a você na sua existência, mesmo que ela não me agrade, já dizia Lacan, né? Existem pessoas que eu amo, mas não gosto, né? Suportar nesse sentido de dar suporte a você, mesmo que as suas escolhas sejam muito diferentes das minhas, os seus pensamentos sejam muito diferentes do meu. Porém, a minha humanidade e o meu afeto fazem com que eu te suporte nessa vida, que eu te dê suporte nessa vida e que a gente possa caminhar. Então percebe que as coisas vão meio que se juntando, sabe? Os conteúdos vão se costurando. Quando a gente vai falando de viés inconsciente, quando a gente vai falando de relacionamento, de família, de foco em solução, de tanta coisa, eu tenho duas frases que são meus mantras, né? Eu digo, sabe o que eu tenho a ver com isso? Nada, só tenho 2 filhos para criar. Então, quando alguém começa a me trazer os problemas, as reclamações e as queixas, eu digo, sabe o que eu tenho a ver com isso? Nada, eu só tenho 2 filhos para criar. Se eles tiverem comida em casa, a minha missão tá completa. E tem outra frase que é, ok, qual é o próximo passo? O problema eu já tenho. Eu quero saber qual é o próximo passo. E eu vou contar um segredo para vocês. Basta que eu tire de você a capacidade de pensar no próximo passo. Basta isso. Se eu conseguir tirar de você a capacidade de pensar no próximo passo, de sonhar, de desejar, de querer alguma coisa, eu não preciso de mais nada, eu já dominei você. Para eu te dominar, eu só preciso tirar de você a capacidade de pensar no próximo passo. Se eu conseguir tirar isso de você, eu consigo te deixar preso no mesmo lugar durante 30, 40, 50 anos. E você fica repetindo a mesma história. Quando você recupera o poder, e daí quando eu falo que o Foco em Solução mudou muito a minha vida, porque eu recuperei esse poder. Quando eu recupero o poder de pensar no próximo passo, ao invés de ficar reclamando e repetindo a mesma história, de organizar o próximo passo, lembra que eu falei no começo da live que a reclamação, que eu estava estudando sobre a reclamação como criação da realidade, eu saio desse lugar da reclamação como criação de realidade para a solução como criação de realidade. Eu vou criar uma realidade e me organizar dentro dela para chegar na solução que eu consegui visualizar. Só que quando eu não consigo mais ver solução, quando eu não consigo mais pensar e desejar e sonhar algumas vezes, aí o bicho morreu. Aí não tem mais nada que fazer. Aí você já virou um sabonete. Quando você perde a habilidade de pensar no próximo passo, você virou um sabonete. Qualquer um bota a mão, usa e larga. Qualquer um vem, sujo, te usa para se limpar da sujeira e te joga fora. Pesado, mas é isso. Mas é isso. É isso. Quando eu fico preso nas minhas dores do passado, fico refém das minhas dores, eu viro a pessoa sabonete, que só atrai pessoas podres que vão me usar para limpar a sua podridão e vão me largar na primeira oportunidade. Porque não se relacionaram comigo, se relacionaram com a minha utilidade. E uma vez que a minha utilidade já supriu a necessidade delas, eu sou carta fora do baralho. Menina, que live pesada. Quinta-feira, né, hoje? Amanhã é sexta. Eu tenho que fazer meu trabalho do mestrado. A pessoa que não tem mais nada pra fazer arruma um mestrado, não tem mais nenhum problema. Seguinte, amanhã 2 da tarde começa o Foco em Solução. A gente teve o Esquenta. Foi muito legal o Esquenta. Falando sobre, né, todas essas questões. E amanhã 2 da tarde começa a primeira aula. Tem aula sexta, tem aula sábado, tem aula gravada, tem muita coisa acontecendo. Essa é uma turma que eu gosto muito. Trabalhar com foco em solução é a minha cachaça. É uma coisa que eu amo. Assim, eu não sei estar em outro lugar que não seja esse, sabe? É uma coisa que eu amo, 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 amo fazer. Então é uma turma que eu esperei muito para fazer e que a gente vai fazer com muito amor, com muito carinho. E eu vou embora, que eu tenho que dormir, fazer que amanhã eu tenho aula do mestrado, tenho que entregar o trabalho do mestrado. Eu vejo você faz parte. Cheiro.